Gente, boa noite, voltando aqui, começando, né, o especial aqui. Eu quero, por favor, assim, me deem um sinal para me dizer se a imagem está ok, né, se tá, porque a gente sempre tem problemas, não é só comigo, né, a live sobre Elisete Cardoso teve uma série de problemas. Por favor, agora sim, começando então. Hoje, gente, tô aqui para falar sobre o grande flautista Kim Ribeiro. Eu comecei esse percurso, né, a partir de um insight que eu tive quando acordei. Falei, não, hoje é dia de falar. Me deu uma vontade imensa de falar sobre João Medeiros. E eu sentei aqui, coloquei o disco do João, Poema e Canção, gravei até na horizontal e deu certo. Nunca mais deu certo esse processo. Eu tentei hoje, não deu certo. E foi uma recepção maravilhosa. E a partir dali eu pensei, por que não, né? Fazer um percurso pelas grandes obras, pelos grandes criadores de Juiz de Fora, que na verdade é difícil falar que são criadores de Juiz de Fora, porque são criadores que transcendem o universo local, o universo nacional, muitas vezes até chegam ao universo internacional, né? Eu comecei por um pianista, né, que faz parte da minha vida, da minha história de vida, né, que é o Márcio Alac, né? Eu tenho 21 anos de amizade com o Márcio, de história de vida com o Márcio Alac. O Márcio foi o diretor do meu disco, o produtor do meu disco, o arranjador do meu disco, aquele que pegou tudo cru, né, da Sueli Costa e do Cacaso e falou, vamos reler isto, né? E então eu comecei o passeio por esse grande músico em dois episódios, né, posso chamar, que foi semana passada e na semana anterior. E tive a alegria, né, de começar com a contribuição que eu devo agradecer, que não deu para agradecer na live anterior, do pequeno depoimento de Robertinho Silva e de Gilson Peranzeta. Na sequência do Márcio eu falei, o cara é o Kim, né? Por que o Kim, né? O Kim é da mesma geração do Márcio Alac, né? Tem a grandeza sonora também gigantesca. E eu confesso que hoje, ouvindo o Kim, eu ouço muito mais, com muito mais densidade, com muito mais emoção, em estado de reverência mesmo, assim. Hoje eu fiquei pensando ao longo do dia, né, faxinando aqui, ouvindo, preparando as coisas, como o Kim, não é à toa, né, que ele criou aquele espaço chamado Mosteiro do Som, né, que como ele vê a música como algo sagrado, é como eu vejo também, né? E essa sacralização da música dentro da visão do Kim está muito evidente no seu diálogo com a música erudita, que é algo muito bonito e que faz do Kim ser um músico muito diferenciado, porque o Kim consegue unir a sua marca autoral, né, a sua própria assinatura, o seu legado de estudo, né? O seu legado, que eu vou dar uma passada breve pelo currículo do Kim aqui, né? Estudou com Odete Ernest Dias, estudou com uma série de pessoas, tem uma formação clássica, né? E o Kim também vai pela onda instrumental do jazz, né? Então, assim, é uma obra de uma riqueza fantástica, né? E eu escrevi hoje eu digo uma muito modesta crônica, publicada no Jornal de Cataguases, quando eu iniciei meu trabalho de colunista há 17 anos atrás. Não tive coragem de trazê-la para cá, porque
eu achei ela muito, muito pequena diante do que hoje eu poderia escrever sobre o Kim, né? Do que eu ouço do Kim, né? Minha irmã que tá aí foi aluna do Kim, falou, ó, volta pro Kim, Kim sabe tudo. Aí eu vou falar como é que eu conheci, né? Na verdade, eu fui uma voyeur. Na minha adolescência, eu tinha 15 anos, eu ficava escondidinha lá num espaço chamado A Hora do Lobo, que funcionava como uma espécie de happy hour. Não conhecia essa turma, não conhecia ninguém. O meu sonho era entrar nessa turma. Quem quer aceitar aquela pirralha naquele lugar, né? Aí tinha um piano lindo assim, tinha o Big Charles, o pequenininho na bateria, tinha o grande Tibério no baixo. Aquilo era o lugar dos sonhos para mim. Eram pessoas que eu sabia que era a rapaziada do som da pesada, né? Ali eu conheci o Kim, assim, via o som dele, saquei o som dele, ficava lá escondidinha vendo, né? Eu acho que foi quando ele veio do Rio Grande do Sul, voltou do Sul para cá. Esse espaço acabou, depois virou estacionamento e tal. Mais adiante, eu fui mais uma vez como voyeur também. Eu frequentava o Clube do Choro. E ali o Kim era o flautista, né? E aí ali eu já estava um pouco mais velha, ali eu já estava mais ligada à rapaziada. Mas eu queria estar mais na rapaziada lá da Hora do Lobo. Que vieram a ser amigos meus, né? Que é o Big Charles, que eu gravei com ele, o Tibério, acabei nunca fazendo amizade. E estão nesse disco aqui, então assim, aí depois vi o Clube do Choro, o Kim atuando como flautista, o Clube do Choro, não sei como é que tá a atuação hoje em dia do Clube do Choro, né? Mas assim, eu ia sistematicamente todos os finais de semana para ouvir música, para ouvir os chorinhos, num lugar chamado Universidade do Chopp. E adorava ouvir, e ele era o sopro, né? Ele era a flauta daquele grupo, né? Eu vou assim, eu não gosto de formalidades, eu detesto formalidades, mas temos que apresentar a biografia do Kim, né? Kim é nascido em Juiz de Fora, na rua Brás Bernardino, número 123, ele é aquariano, de janeiro de 1949, filho de um dos flautistas da Filarmônica daqui. O Kim é compositor, flautista e arranjador. Ele iniciou tocando em shows de bossa nova que aconteciam aqui na cidade a partir de 1964. O João Medeiros dirigia. Tinha o Valmiro, a Sueli Costa, o Elcio Costa, o Narciso, Fabinho, a participação esporádica do Trieto. E eram os músicos. Ele foi com 19 anos para o Rio de Janeiro. Aí ele foi estudar solfejo, análise histórica com a nossa grandiosa Odette Ernest Dias, francesa, né, naturalizada brasileira, que tem mãe de uma grande flautista também, que é a Andréia Ernest Dias. São duas grandes flautistas, mãe e filha, né, uma coisa muito bonita, né? Também estudou com Homero de Magalhães, música de câmara, estudou com Leni Siqueira, né? E ele começou a carreira dele como flautista e professor de flauta nos seminários de música da ProArte no Rio de Janeiro. E ele foi flautista do Corpo de da banda do Corpo de Bombeiros. Tanto que não é à toa que tem um depoimento aí, né? Eu tenho que agradecer, estou vendo o Berval aqui, a rapaziada aqui que contribuiu aí na apresentação da divulgação, né, de hoje, que abriu ali com o grande Mauro Ceniz, amigo do Kim, grande flautista, né, que disse que conheceu o Kim com o uniforme do Corpo de Bombeiros, né, que o Kim compunha aí, né, essa banda do Corpo de Bombeiros. O Márcio Alac, que fundou o grupo com o Kim, né, o Lando Magog. Obrigada, Marcinho, mais uma vez, que fez parte aí. Márcio é sempre uma piada, né? Falou que só eles prometeram fazer um concerto de Natal, só saiu um, né?
aluno dele, flautista também, né, que tem já uma carreira sedimentada também, que é o Estevão Teixeira, tem amigo do Kim, discípulo do Kim, seguidor do Kim. E o grande Berval Moraes, meu baixista dos sonhos, eu já tive essa chance de trabalhar com ele, quero trabalhar mais. Ele é mais novo, da minha idade, né? Na verdade, a gente vai ficando velho tão rápido, né? Quando eu vi esse disco aqui, eu vi que o Kim estava comemorando 50 anos. Eu falei, pô, tô chegando na hora do disco do Kim. Eu tô com 45. Então, eu tinha que fazer mesmo essa homenagem. Então, obrigada, gente, né? Que participou aí, né? Dessa divulgação aí do trabalho. E também ele estudou com quem, gente? Ah, não é à toa, com Johnny Alf, querido Sérgio Ricardo, que se foi ontem. Ele tocou, na verdade, com Sérgio Ricardo, com Johnny Alf, com Alaide Costa, com Paulo Moura, com Carmen Costa. Em 73, o Kim voltou para Juiz de Fora e lecionou por anos no Conservatório Estadual de Música. Entre 1980 e 85, ele morou em Porto Alegre. Acho que, justamente, eu acho que eu conheci o Kim em 89, né? Eu conheci ele, não me conhecia, né? Eu lembro que ele tomava chimarrão, deve ser a herança da vivência dele em Porto Alegre. E teve bastante destaque, né, na parte lá do sul do Brasil. E ele volta para Juiz de Fora, né? E ele grava um disco belíssimo com Raimundo Nitti em 1983, que é uma obra-prima que está disponibilizado gratuitamente no YouTube. Vale ouvir esse disco, né? Aí eu já falei do Choro, né? Ele é casado atualmente com a Valéria Mendonça, que é pianista, né? Ele gravou o último disco com a Valéria, com o Berval, com o nosso saudoso Big Charles, né? Ele gravou 4 LPs e 5 CDs autorais. Os últimos 3 estão disponíveis no YouTube. Tem o Majestic, que é também lindo, lindo, lindo. Talvez eu fale sobre ele semana que vem. Ainda estou pensando aqui o que eu vou falar, o que eu vou fazer. E eu vou falar que eu estava na gravação desse disco, viu? Na Pro Música. Eu achei uma maravilha. Você falou que ia mandar para mim, sei lá, um ensaio, mas esse disco é uma obra-prima. Eu vou ler aqui rapidinho o texto do Kim, que vale a pena ser lido, contando aqui como é que se deu a gravação, né? Que foi no calor da hora, isso tudo foi registrado. Preparando meu aniversário de 50 anos, é que bolei o projeto Jubileu, enfatizando uma mostra significativa de minha obra e o registro de um encontro com meus companheiros nesses 35 anos de música. Em 1999, comemoramos também os 50 do Franklin e do Raimundo. Fora nossa mestre Odete, que completou 2 dias depois do meu aniversário, seus 70. Aprovado o projeto pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, saí à busca de patrocínio e cheguei a desistir. Outras pessoas é que levaram adiante essa árdua tarefa e finalmente o projeto se tornava realidade em Juiz de Fora, minha terra natal, no único teatro com 2 pianos da região. Os ensaios começaram na véspera do concerto, quando os músicos de fora chegaram para o almoço. Depois de um descanso rápido, leitura de partes, era quase tudo novidade. Num astral de verdadeiros desbravadores, companheiros, é que ao final do dia havia quase tudo sido visto, pelo menos. Algumas revisões no dia seguinte, cedo o Raimundo, fazendo seu arranjo para Joana, e à medida que se levantavam os músicos, iam aparecendo e formando grupos para passar essa ou aquela música. E não tinha quase mais tempo. Depois do almoço, às 15 horas, começava o ensaio geral, já gravando, que foi até 18h30. Era o tempo de voltar para o seminário. Os músicos ficaram internados no seminário da Floresta. Tomaram um banho, um lanche, e chegar para a apresentação marcada para as 21 horas,
Era a última lua cheia de 1999. No palco, além dos microfones posicionados estrategicamente para não haver interrupção entre uma música e outra, uma câmera móvel e 2 fixas na plateia para registro em vídeo de toda a apresentação. Dessas imagens é que retiramos o material para a capa e o encarte do CD. Eu acho a coisa mais graciosa. O Kim magrelinho aqui, né? Lindo, tocando, de uma delicadeza, né? Então a gente tem várias participações nesse disco. Do Carlos Ernesto Dias, o Dom Camilo, amigo do Kim, o Dudu Lima, o Márcia Lac, o Luiz Amit, a Odete, o Mauro Senise, uma série de pessoas. Vamos começar pelo som, porque senão tem gente que quer ouvir e vai falar que eu tô só enrolando, né? Essa música eu não vou poder pôr todas na íntegra. Obra-prima. Gente, essa maravilha abre, as palmas estão aqui, ó. Essa maravilha abre o jubileu. Vale até ler, né? O Kim colocou aqui, ele é todo detalhado, ó. Eu pus aqui porque já não estou enxergando bem, eu tô lendo, vou ler daqui do computador. O que ele pegou do dicionário? O jubileu entre os hebreus antigamente era remissão de servidão, dívidas e culpas, de 50 em 50 anos, né? Quem fazia assim, completava 50 anos ali. O Aldir Blanc também fez um lindo álbum quando completou 50. Ele falava aos 50 anos, insisto na juventude. Aí quando ele fez 60, perguntaram se ele existia. O Aldir falou que não mais. Entre os cristãos, indulgência plenária, solene universal, concedida pelo Papa em certas épocas, 50º aniversário de casamento, de exercício de uma função, aniversário solene. No latim o termo sofreu influência de júbilo, grande alegria, muito contentamento. Na verdade o Kim fez um ágape, né? O que é o ágape, né? Uma celebração. Eu reouvindo isso, né, assim, eu fui entender muito mais o sentido do mosteiro do som do Kim, né? Como ele vê a música como algo sagrado, é como eu vejo também,
mas essa sacralização do som na produção dele é muito evidente, é muito tocante, é muito impactante. E a forma como ele faz a junção da sua assinatura própria, né, do seu dom enquanto compositor, enquanto flautista, né, de suas influências musicais, dos seus aprendizados, né, que principalmente ele traz a versão erudita, juntamente pro popular, né? Então ele traz essas duas coisas, né? E é um dado que é enfatizado por todos os músicos que deram depoimentos aí para mim, né? Pelo Márcio Alac, pelo Berval, né? Por todos eles falam isso, né? Tem a segunda é Yulia Hara, e eu vou pular para, porque não vai ser possível que ele corta, o Joie de Vivre, que é é uma beleza que a Odete toca com ele. É a Odete e o Raimundo Niccioli no violão, tá? Grande mestre, né? Grande mestre. Me emociona profundamente. E o Kim aqui, ele costuma contar as histórias, né, das músicas. É dedicada à mestra dele, Odete Ernest Dias, tá? Foi composta pelo Kim em 1998. E o seu grande amigo, grande Raimundo Niccioli, está ao violão. Belíssima essa composição. Traça Coco ficou bastante conhecida. Engraçado que quando eu conheci Traça Coco, que é a quarta música do disco do Kim, eu achava que fosse a Chiquinha Gonzaga, na minha, né, ignorância na época. E é uma música que foi gravada em 81 e ela ficou bastante conhecida nas rodas de choro aqui. E o Kim, eu vi o Kim tocar com eles, né? Traça Coco era assim indispensável no repertório. Essa eu vou tocar inteira porque é magnífica. Peraí, gente, volta, peraí, vale do início.
Kim na flauta, Luiz Amit no cello, Raimundo Nitioli e Márcio Alac nos pianos. São 2 pianos, Márcio Alac e Raimundo Nitioli. Dudu Lima no contrabaixo, Márcio Gomes no pandeiro, o Cazé no bandolim e o César no violão de 7 cordas. Composição do maestro grande Kim Ribeiro. Vejam a grandeza de Juiz de Fora, gente. Por isso eu digo que a gente segmentar num gênero só não pode, né? Isso aqui é de uma riqueza absurda dessa cidade. Volto a repetir então, ó. Tem 2 flautas, tá? Uma do Kim, uma flauta do Franklin, Luiz Amit no cello, Raimundo Nitioli e Márcio Alac nos pianos, Dudu Lima no contrabaixo, Márcio Gomes no pandeiro, Cazé no bandolim, César no violão. Aos pianistas. Cazé que compõe, né? Os líderes aí do Clube do Choro, né? Grande músico. É imensa essa peça, né? Acho que não vou poder ver ela toda, não. Deu para ter uma ideia, né, gente? Tem aqui um depoimento de um cineasta que está ligadíssimo aqui, que eu adoro, sou fã, eu acho ele absolutamente genial, cabeça brilhante, que é o José Sete. Ele falou: eu quero falar sobre o Kim. Eu falei: pode, Zé, manda. Filma, Zé. Ele falou: não, eu quero mandar um texto. Eu falei: então tá bom, Zé, manda. Então eu vou ler aqui o texto do cineasta José Sete Barros, que também me deu um depoimento sobre o Márcio Alac, tá? O José Sete trabalha com cinema mais de linha underground e trabalha com homenagens muitas vezes a músicos como o Rei do Samba, que foi uma homenagem ao Geraldo Pereira, compositor daqui de Juiz de Fora, do samba, né? Então vamos lá, vou ler o texto do José Sete, tá bem? Bela homenagem ao meu amigo Kim Ribeiro, onde eu não poderia me furtar de algumas singelas palavras, pois o conheci verdadeiramente durante a produção, filmagens e finalização do meu filme musical sobre Geraldo Pereira, o Rei do Samba, que realizei aí na cidade de Juiz de Fora.
Ele com Márcio Alac fizeram a direção musical. Inesquecíveis dias de trabalho criativo e de muito prazer quando ouvimos e sentimos o resultado espetacular no estúdio de som do Fernando Barreto e na edição final na ilha de meu amigo Papaulo. Kim, além de tudo, foi ator e me apresentou ao Gerson Rosa, que protagonizou Geraldo Pereira. As filmagens aconteceram em sua casa. Que generosidade de um amigo que acabara de conhecer. Tudo isso feito sem dinheiro, mas com muito amor. Não tenho palavras para agradecer tal desprendimento de todos que participaram dessa aventura. Kim é um músico raro e sem dúvida deixará sua marca indelével na história musical brasileira, nacional. Ainda quero fazer outro filme com ele. Eu tô arrepiada aqui, hein? Valeu, Zé. Depoimento de José Sete, tá? Vamos a uma música belíssima que o Kim fez para sua sobrinha, Silvia. Sua primeira sobrinha, que é uma mulher hoje, claro, né? Eu conheço a Silvia. Eu acho lindíssima essa música que ele fez para a sobrinha dele, Silvia. Silvia tem... Peraí, eu errei? Essa não é Silvia, não. Desculpa. Eu quero voltar para 5. 5 é a Silvia, errei. Essa. Dedicado a sua sobrinha, tá? Mauro Senise no sax soprano, Franklin na flauta e no improviso, o Kim na outra flauta, Raimundo Nitioli no piano, o Dom Camilo na percussão e Luiz Fernando Zamit no violoncelo. Participação do grande Mauro Senise, tá? Essa música é uma das que mais me emociona. Essa abertura do Mauro Senise é deslumbrante. No sax soprano, tá? Sax soprano. Raimundo Nitioli eu conheci pessoalmente uma vez na casa do Kim. Aí você vai ver uma vertente aí, esse fusion do Kim, né? Você tem um clássico, você tem um improviso mais jazzístico, né? Mauro Senise. Tudo gravado ao vivo, viu, gente? Isso aí, tá? Dá muito pra
Cunha ganhou, né? Eu toquei essa quinta, então, que é a faixa, que é a Silvia, né? Faltou um pedacinho para fechar. Tem uma outra que tem uns nomes difíceis aqui. Acho que até Esperanto ele sabe falar. Kivinopo. Ele tem também, sempre ele coloca um glossário pra gente, só que já não enxergo mais nada. Tem aqui, aí a gente explica pra gente todos os sentidos, viu? Quer ver? O Kivinopo significa quinteto em Esperanto, viu? É isso mesmo, né? Porque ele sabe Esperanto. Foi escrito por um grupo que ele integrou em Porto Alegre com essa formação em março de 1981. Gravado no primeiro LP dele, daquele ano, é uma peça que nunca mais ele tinha tocado. Então, Kivinopo, é isso mesmo, Esperanto. Vamos lá pôr um pedaço do Kivinopo para quem não conhece. Essa música Ó. Kivinopo. Isso é Esperanto. Kivin é 5. Kivinopo é um quinteto. Quinteto. O número 5 estava ali com ele. Parece até coisa de tom, né? Essa música traz o Kim na apresentação na flauta, a Odete na flauta, o Luiz Amit no cello, o Mauro Senis no sax soprano e o Márcio Alac no piano, tá? Natureza, né? É muito absolutamente natureza, né? Pássaros. Olha o cello, que coisa linda. Ai, quem? Mata não. Mauro Senis no sax soprano, tá, gente? Você é o dono do mosteiro do som. É algo muito elevado a música do Kim. Muito, muito sagrado, muito elevado. Comunicação lá com as alturas mesmo. Né? Muito bonito. Esses são meus formadores de ouvido.
gravação do Mauro Senise, que não é de Juiz de Fora, um dos grandes músicos, né? Maravilhoso, né? É bastante grande nesse disco, né? Esse disco foi gravado faz 21 anos esse disco, tá, gente? 21. Quem ainda não colocou nas plataformas, viu, Kim? Obra-prima. Falar, né? A palavra excede a música dele. Às vezes não dá nem para falar. É muito grande a música dele. Seu Márcio Alac, tá? Meu amigo Márcio Alac. É, turma pesada. Agora vamos para Pretinha. Agora vai aliviar um pouquinho. Em seguida vem Pretinha, que não é uma composição do Cream, é uma composição do Franklin da Flauta. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu sempre via ele perto da Pereira da Silva e não tinha coragem de abordá-lo. Franklin, sempre. Chove na Feira, ele tocava com Bilinho, eu acho. Pretinha tem Franklin, tem o Carlos Ernest no oboé, tem o Dudu Lima no contrabaixo, tem Luiz Fernando Zamit no cello, tem o Raimundo Nitioli no violão, o Álvaro, nunca mais vi o Álvaro, no cavaquinho que compunha, né, o grupo de choro, né, daqui, e o Márcio Gomes, grande músico, pandeirista. Essa composição não é do Kim, tá? Vamos ver a história dessa música, gente. Essa Pretinha é uma cachorrinha igual a Diana do Toninho Horta, né? Eu lembrei aqui, uma cadelinha preta, né? Pretinha, olhar segundo Kim, sério, profundo, maduro e meio nostálgico. O que dizem os olhos de uma cachorra. Eu lembrei quando ele estava relendo essa história, né? Eu lembrei de Diana do Toninho, né? Também era para uma cachorrinha que ele perdeu, né? Aí eu não sei direito do destino da cachorrinha. É muito delicado, né? Mais um pedacinho. Esse pedaço é bonito.
Em seguida vem o Tango Errado. O Tango Errado é a 8ª faixa, que é um tango que nasceu em outra geografia, segundo Kim, carioca, não obstante patético e misterioso, mas não se consumou nenhuma tragédia como nos originais portenhos. É uma composição feita pelo Kim em 1978. Eu tinha 3 anos. Deixa eu ver aqui, eu tenho medo de errar. Essa é dele mesmo? Ah, não, essa é do Franklin. Peraí, essa é do Franklin, desculpe-me, tá? Não é do Kim. Ele compôs. Essa não é dele. Quem tá antes de eu tocar aqui, ó, Franklin da flauta, tá na flauta, Mauro Senise no sax soprano, Dudu Lima no contrabaixo, Luiz Fernando Zamit no cello e Raimundo Nitioli no violão. É a 8ª faixa, tá? Aí depois segue pra gente fechar a 9ª e a 10ª. Hoje eu não vou fazer como eu fiz semana passada, que eu toquei todas as músicas do meu disco, e aí cortaram de imediato, assim. Então, assim, cortar abruptamente é muito ruim, né? Então... Fazer mais um outro show meu, olha lá. homenageando aqui o Ribeiro também. Esse chama-se Tango Errado. Essa fala do Franklin. O Kim também trabalhou muito. A gente sempre teve o festival de inverno aqui, né? Trazia gente do Brasil, do exterior. Agora não tem mais a força que tinha, né? O Festival de Música Erudita aqui em Juiz de Fora, né? E ele sempre participava como professor, dando oficinas, né? Lindo isso. Mauro Senise mais uma vez arrebentando, né? Sax soprano aí. Bonito demais. Violão de Raimundo Nitioli. Raimundo Nitioli é um músico primoroso. Cello de Luiz Fernando Zamit. Foi feito há 20 anos aqui em Juiz de Fora, tá, gente? Em seguida vem Joana, que é uma homenagem a uma das 3 filhas do Raimundo Nitioli, tá? Ela, segundo Kim, ela nasceu de improviso ao piano e o Raimundo gravou em 1989. Ficou com o nome de tema até que se escolhesse um nome definitivo para essa música. Ele foi apresentado com outros 2 temas e o Kim deu a sugestão de batizá-lo com o nome de uma das 3 filhas, né, do seu amigo violonista, pianista, Raimundo Nitioli. Então ficou sendo o nome da caçula do Raimundo, que é Joana. O arranjo foi feito no bairro Floresta, onde o Kim reside, que traz um pouco da história da minha família também. Meus sobrinhos cresceram lá.
enquanto outros ensaiavam outras peças, né? Eu li no começo, né, da história, né, como é que se deu todo esse recurso aí para o Kim fazer essa empreitada de trazer esses músicos todos, né, para fazer esse espetáculo lindo de comemoração dos seus 50 anos no Teatro Pro Música. Então essa música, né, é do seu amigo Raimundo Nitioli, tá? É a penúltima música. O Franklin da flauta, na flauta. Odete Ernest Dias na flauta. Kim na flauta, então são 3 flautas, tá? Mauro Senise no sax soprano. Carlos Ernest no oboé. Luiz Fernando Zamit no cello, tá? Mauro Senise. Então essa faixa é a penúltima. Nosso tempo já deve estar quase se esgotando antes que corte. A última é homenagem ao, né, a história familiar, né? O Kim é residente aí do bairro Floresta, os Assis todos, né, da família. Alguns são muito amigos do meu irmão. Que é uma música do Kim Ribeiro. Floresta é um choro com sotaque de calango, escrito na última temporada que Kim passou na Fazenda da Floresta, em julho de 83. Reflete a alegria das festas na roça. Fechando a noite, teve a participação de todos, com destaque para os solos de bandolim, casé e sax soprano, Carlos Ernest, e um contraponto de flautas da Odete e Franklin da flauta, né? Os outros flautistas só faziam harmonia nessa faixa. Então, acho que não deu tempo de eu passar para a letra grande, né? Eu vou ler aqui a composição dos músicos para vocês, que é a Andréa Ernest Dias, então, filha da Odete, é o Kim, o Franklin da flauta, o Mauro Senise, a Odete Ernest Dias, o Dudu Lima no baixo, o Dom Camilo no triângulo. É o Camilo, né? É uma brincadeira que ele ganhou esse nome aí. O Márcio Gomes no pandeiro, o Casé no bandolim e o César no violão de 7 cordas. Se eu falar muito eu choro, estou muito comovida, muito tocada. É uma música muito grande, né? Muito bonita. E eu só tenho a reverenciar um músico dessa grandeza, né? Que é muito maior do que o tamanho de Juiz de Fora, né? Muito obrigada a todos que estão aí, que estão assistindo, dando força. Obrigada
a minha família, obrigada Cal, obrigada Rogério, obrigada José Sete, Berval, que deu depoimento, Mauro Senise, o próprio Kim, que me cedeu coisas, tá? Semana que vem eu continuo com o passeio pela obra do Kim. Vou colocar aqui a última faixa, a faixa 10, tá? Que é a floresta. Obrigada, Kim. Esse é outro. Uma festa, né? Então, muito obrigada. E muito obrigada. Até a próxima semana, 7 horas da noite.